Esses são os 9 principais personagens da série Sinapses do Projeto Ken. Um deles é um personagem isolado e os outros são 4 pares de personagens. Aqui nas margens laterais, superior e inferior, temos mitos que estão direto ou indiretamente ligados a esses personagens. Nós vamos falar sobre isso mais tarde em outro vídeo, certo? Vamos dar uma olhadinha então no nosso personagem isolado, que é o Max Polybugs Plague. Max Polybugs Plague é um hacker. Ele é um hacker, esse é o seu avatar, o seu nome de hacker ali na rede, e é um jogo de palavras. Plague, quando se pronuncia, soa como praga. Polybugs quer dizer muitos insetos. Max soa como muito, max de máximo, né? Então nós temos uma praga de muitos insetos, uma max praga de muitos insetos, uma big praga de muitos insetos. Temos esse jogo de palavras no nome deles. E bug, na área de informática, também a palavra que se usa para falha. Então, quando você tem um defeito, uma falha na programação, né, a gente chama esse defeito, essa falha de um bug na programação, um bug no programa. E o Max Polybugs Plague, ele é um hacker que surtou, enlouqueceu por causa de perseguições. Ele foi sofrendo perseguições por agências policiais e investigadoras de várias partes do mundo. Ele era um hacktivista internacional, foi sofrendo perseguições, foi surtando, enlouqueceu e ele, numa certa altura, se isolou do mundo dentro da sua cabeça. E ele tem a impressão de estar preso dentro de um grande sistema de programas. Então, o mundo, para ele, é um grande sistema de programas e ele, nesse mundo, fica tentando caçar bugs, falhas no sistema de programas. Ele acha que é um mundo de sistemas de programação que programam o nosso comportamento. Programações feitas, criadas por poderes políticos, econômicos e também militares, também forças da mídia. Tudo isso nos conduz a certos comportamentos e ele fica tentando localizar bugs, falhas de programação e maximizá-las para que nós possamos nos libertar. Há também o grande show do Max Polybugs Plague. O show dele é o Maximizer of Political Bugs Playground. É o maximizador do parque de diversões de bugs políticos, ou do parque de diversões de insetos políticos. Temos esse jogo de palavras aí também. É como se fosse um grande circo de pulgas, um pequeno circo de pulgas, cheio de pulgas, um circo de insetos, né? que é esse mundo micropolítico no qual o Max Polybugs se sente preso, mergulhado, e do qual ele fica tentando se libertar, tentando ao mesmo tempo libertar todos os outros seres humanos disso. Nesse mundo, ele está isolado, ele está sem contato com uma alteridade real, embora para nós, quando nós verificamos aí a análise que ele faz do mundo político, por esse seu ponto de vista, ele pareça bastante consistente, né? Ele vai ter uma visão das coisas que é politicamente interessante e consistente para se analisar, né? Uma visão das coisas que ecoa, de certo modo, pensamentos como o de Michel Foucault, em Microfísica do Poder, o de Wilhelm Flusser, em diversos livros dele, e o pensamento de um comunicólogo chamado Harry Pross, que fala sobre micropolítica, relações de poder inscritas na própria arquitetura das coisas, né? E coisas por aí. Temos também a dupla Quincas e Lud. Uma dupla de investigadores. Quincas é lobisomem, Lud é o grande detetive, Quincas é o assistente dele. E nós temos vídeos em que já falamos um pouco sobre os dois, não é? Mas aqui é importante acentuar o seguinte: os dois são marcados por uma grande perda, uma perda irreparável, e da qual eles não conseguem se libertar, principalmente o Lud não consegue se libertar.
a perda é a perda da noiva de Lud. A noiva de Lud desaparece, na verdade ela parece ter morrido, ao que tudo indica, num naufrágio. Há um grande naufrágio, morrem muitas pessoas e sobrevive apenas um advogado chamado Dr. Coelho, e o corpo dela não é encontrado. Ela foi a essa viagem tentando procurar o Dr. Coelho. Ela se chama Alice. Então, qualquer semelhança com coisas que se vê em Alice do País das Maravilhas não é mera coincidência. Ela vai atrás do Dr. Coelho e entra no navio, o navio afunda. Os corpos de muitos são encontrados, o Dr. Coelho sobrevive e ela não é encontrada. Como o corpo de Alice não é encontrado, nós vemos o Lud entrar em parafuso, ele enlouquece, entra numa coisa que em psicologia costuma ser chamada de ciclo perpétuo de dor. Ele não consegue encerrar a questão na sua cabeça. Ele quer a sua noiva viva e ele não consegue suportar a ideia da morte dela e não consegue aceitar a ideia da morte dela, porque ele não tem um corpo para facilitar isso, para que ele possa enxergar ela morta e concluir que ela está morta. Então ele não aceita isso de jeito nenhum. Já no caso do Quincas, a perda dele com a morte da Alice, da noiva do Lud, foi a perda de uma grande amiga, uma amiga muito maternal. Apesar dela ser uma personagem, como nós vamos ver, muito brincalhona e jovial, uma amiga maternal. No caso do Quincas, a perda não é algo que destrua ele da maneira como destruiu o Lud, porque o Quincas está acostumado, digamos assim, a grandes perdas. Ele viveu uma vida de muitas grandes perdas. Primeiro seus pais, depois a madrasta amada, né? Na verdade uma mãe que o adotou, né? E agora é isso. Então ele tem uma série de perdas grandes na vida que o ajudam a superar esta. De qualquer maneira, nós temos os dois envolvidos o tempo inteiro, direto ou indiretamente, com a questão dessa perda, que da parte de um deles é insuportável e inaceitável, né? Nós temos, em seguida, a considerar aqui uma outra dupla de personagens. Nós temos o professor errante, né, o super-herói careca, barrigudinho, velho e que vira bode. Já falamos um pouco sobre o professor errante, começamos esses vídeos falando sobre ele, e temos um amigo dele, Hermes Briaco, o historiador Hermes Briaco. O professor errante, quando começa a sua vida como super-herói, ele começa saindo de uma situação em que ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal. Antes de ser o super-herói que ele se tornou, tinha uma vida normal. Ele era um psicólogo, trabalhava com consultoria de empresas. Depois de passar por uma grande tragédia, ele acaba se transformando nesse super-herói. Antes de se transformar em super-herói, ele abandona esse trabalho de consultoria de empresas e se transforma em professor. E, curiosamente, professor não de psicologia, mas de filosofia, por razões que nós vamos ver, não é, aí quando examinarmos a história dele. Ele se torna professor de filosofia e, como professor de filosofia, ele faz um amigo. O amigo dele é um historiador. O historiador Hermes Briaco, professor de história. O nome Hermes tem relações com a mitologia grega, como nós vamos ver. A palavra briaco está ligada à ideia da bebedeira, mas também à ideia de que a história, ao ser examinada, nos apresenta tropeços, nos apresenta zigue-zagues, nos apresenta idas e voltas. Ela é como se fosse o relato analítico de um andar, de um caminhar trôpego, de bêbado, que é o caminhar da sociedade examinada, seja ela qual for, o caminhar da humanidade como um todo também. Arquimorte e Alice Vida. Quem é Arquimorte? Quem é Alice Vida? Arquimorte, como o próprio nome indica, é uma representação da morte em um personagem. E Alice Vida, como também o nome indica, é uma representação da vida. Alice Vida é a noiva desaparecida de noiva que desapareceu num naufrágio, ao que tudo indica morreu, não é? Mas não se sabe ao certo. E essa noiva é Alice Vida, uma personagem cheia de vida, no sentido
metafórico do termo também, alegre, bem-humorada, brincalhona, jovial, mas que tem os seus momentos em que ela se enfurece bastante e que duram normalmente pouco tempo e sempre acabam numa virada de risos. É uma personagem bastante simpática, em outras palavras, mas ela, logo de saída, faleceu. Faleceu ou desapareceu, né? Não se sabe. Há um naufrágio, né? E o corpo dela não é encontrado. Por que ela é uma das personagens centrais? É justamente porque, apesar dela ter desaparecido logo de início, ela está sempre presente. Ela está sempre afetando o Lud de uma maneira ou de outra. E é possível ainda que ela esteja viva. É possível. Não se sabe. E temos a Irisbel Arquimorte. Irisbel Arquimorte seria a arqui-inimiga do detetive Lud. Assim como Sherlock Holmes tem o seu Moriarty, né, o detetive Lud tem a sua inimiga Irisbel Arquimorte. Arquimorte é irmã torta, digamos assim, de Lud, irmã apenas por parte de mãe. O Lud e a Irisbel viveram uma vida muito abandonada, largados pelos pais e independentes, numa casa sempre em reformas, sempre em construção. O pai dela teria falecido cedo, o pai dele seria alcoólatra e teria sido largado pela mãe. E a mãe teria deixado os dois sempre meio abandonados ali, numa casa em constante reforma, e ela teria se envolvido com o empreiteiro e estaria sempre fora de casa, sempre sumida, de modo que eles viveram praticamente sozinhos, desde muito cedo, cuidando da casa um do outro e tentando resolver os problemas incessantes da reforma. Assim teria sido a adolescência e a primeira juventude, digamos assim, dos dois, Lud e Irisbel, os dois irmãos. Irisbel, essa irmã torta de Lud, seria uma irmã incestuosa, obcecada por Lud e que estaria sempre tentando se aproximar dele de uma maneira que o assustava, que ele não queria. E aí o que vai acontecer? Ela vai se envolver com teatro e vai começar a ficar sempre diferente. Ela vai aparecer de um modo sempre diferente. Já desde a pré-adolescência, ela vai se transformando constantemente, ela vai assumindo os personagens, ela é sempre diferente e vai assustando o Lud, o seu irmão, mudando de cara, mudando de personagem e chegando em casa frequentemente de um jeito que ele mal a reconhece. Ela sempre o surpreende. E isso vai acontecer até os 17 anos de idade, quando Irisbel, depois de muitas vezes saindo de casa sempre e demorando muito mais para chegar, chegando com um jeito tão diferente, tão mudada que ele mal a reconhece, chegando inclusive a fazer pequenas plásticas, numa certa altura ela desaparece. Ele não tem mais notícias dela. 5 anos depois, ele conhece Alice Vida. Os dois começam a namorar, eles se apaixonam aos 22 anos de idade e mais ou menos na mesma época, Irisbel Arquimorte começa a enviar mensagens, sinais para o Lud de que ela está querendo voltar a ter contato com ele e de que tem ciúmes de Alice. O Lud ignora esses sinais todos, ele vai procurando se manter longe daquela irmã louca, mas ela insiste sempre com sinais, com pistas, com dicas de que quer voltar ao contato, que demonstram ciúmes de Alice, até o momento em que o tal navio afunda e Alice desaparece, embora encontrem os cadáveres todos, o dela não é encontrado. Irisbel indica para Lud que ela foi responsável pelo naufrágio, portanto pela morte ou desaparecimento de Alice, que talvez esteja viva. Fica no ar, de uma maneira dúbia, a ideia de que talvez Alice Vida e Irisbel Arquimorte sejam, no fundo, a mesma pessoa. Então temos essa situação ambígua, estranha, em que talvez a vida e a morte sejam a mesma, não é?